E hoje o tema combina com o friozinho. E é o seguinte, tem muita gente que fala: "Nutri, eu tô ganhando peso no inverno. Eu tô com muita fome no inverno". E hoje eu e o Dr. Cristiano vamos falar para você estratégias de emagrecimento no inverno. Dr. Cristiano, muito obrigada pela sua presença. Emagrecer no inverno. Dr. Cristiano, inverno e comida boa tá assim, né? Pertinho a relação ali, não tá, amor? Com certeza, né? O inverno, ele dá um apetite especial, né, por alimentos mais calóricos, né, alimentos mais pesados um pouco, né? E, É, enfim, mas é muito bom, né? A gente sabendo administrar é possível curtir tudo com tranquilidade. doutor Cristiano, por que que no inverno a gente tem mais fome? Dá fome o tempo inteiro, de vontade de comer coisa gostosa. É natural, né? Uma reação de adaptação. O nosso corpo ele é inteligente, ele percebe o ambiente. Então ele percebe as baixas temperaturas, né? Existe um ajuste numa área do cérebro chamada hipotálamo. Percebendo que as temperaturas estão mais baixas, o hipotálamo ele sabe que ele precisa fazer com que o corpo gere mais energia para compensar essa perda de energia que nós temos para o meio ambiente. Então, a nossa temperatura, nós somos animais que a gente chama de pecilotérmicos, né? O que significa isso? Os mamíferos, nós conservamos nossa temperatura dentro de uma faixa. Nossa temperatura normal ela oscila dentro de uma faixa constante. Mas para que o nosso corpo tenha essa temperatura constante, ele precisa de um mecanismo de ajuste, como se fosse um ar-condicionado. Você imagina que você coloca na sala o seu ar-condicionado a 20 graus. Então, se a temperatura sobe para 21, ele liga e tenta baixar ela para 20. Se ela começa a baixar para 19, ele desliga e espera a temperatura subir para 20. Então, ele está sempre fazendo ajustes para que a temperatura fique em torno de 20 graus. O nosso corpo também é assim, tem um sistema inteligente, um relé automático, que ajusta a nossa temperatura em torno de 36,5, 37,5 graus. É mais ou menos em torno disso a nossa temperatura deve oscilar, né? De 36,5 a 37,5 graus, na média, né? E, consequentemente, se a temperatura externa está mais fria, o nosso corpo vai precisar de gerar mais energia. E a necessidade de gerar mais energia vai precisar queimar mais nutrientes. E aí, automaticamente, ele tende a aumentar o apetite, né? Para poder absorver esses nutrientes, esse combustível necessário para a geração de energia. Então, não é lenda, é fato. Os efeitos da temperatura baixa no nosso organismo refletem diretamente no nosso apetite. E é então, doutor Cristiano, perfeitamente normal na época do frio a gente ter um pouquinho mais de fome. E aí combina com a época das festas juninas, né? Aí um prato perfeito, não é não? É. Mas aí, doutor Cristiano, a gente tem mais fome para manter a nossa temperatura corporal. Isso acontece, mas então isso é uma condenação? Todas as pessoas vão ganhar peso no inverno? Ou, em contrapartida, tem algum mecanismo que a gente pode fazer para compensar isso e não ganhar peso? É exatamente o que eu expliquei, já explica outra parte, né? Se, por um lado, aumenta esse apetite, aumenta a necessidade de energia, o gasto de energia também tem que aumentar para gerar esse calor extra que está sendo perdido para o meio ambiente. Então, se o corpo está perdendo calor, significa que ele tem que gerar mais calor. E para gerar mais calor, ele precisa queimar mais os nutrientes. Ele precisa oxidar mais esses nutrientes. Então, se existe uma facilidade de engordar porque o apetite aumenta, também aumenta o gasto energético. Só que muitas vezes, em muitos casos, as pessoas têm esse mecanismo de fome e saciedade deturpado. E aí essa conta não fecha, por quê? A tendência é que a pessoa coma muito mais do que ela precisa comer para compensar esse gasto energético a mais. E aí o saldo sai positivo. E saindo positivo, ela tende a acumular gordura, em vez de gastar gordura. Poderia até ser uma boa época para emagrecer, mas como esse mecanismo de sinalização de fome e saciedade está perturbado, e está perturbado na maioria das pessoas mesmo, né? Por hábitos de vida, por más escolhas, ou por escolhas que elas acham que são saudáveis, quando na verdade não são, fazem com que essa pessoa acabe consumindo muito mais do que ela precisa, e aí o corpo automaticamente vai guardar esse extra de energia que ela consome sob a forma de gordura corporal.
Entendi. Então, na verdade, né, doutor Cristiano, a boa notícia, e que eu falo muito para os meus alunos também, agora no inverno, né, os alunos da turma nova estão aí num desafio, né, que é um desafio que está queimando muita gordura, e os alunos veteranos também têm um desafio de inverno que eles estão vivendo. Por quê? Se você souber as estratégias certas alimentares, as combinações alimentares, se você tiver bons hábitos, nós vamos explicar para você ainda nessa live algumas dicas, viu? Você consegue emagrecer mais rápido. Eu percebo muito isso comigo, doutor Cristiano. Sempre no inverno é um período mais fácil para mim. Meu metabolismo funciona mais rápido. Quando eu faço exercício físico, eu sinto um retorno melhor. A questão da fome, ela existe sim, mas eu acho que é muito mais psicológica da questão do quentinho do que também da fome. Então, se a gente consegue fazer preparações mais quentinhas, mais confortáveis e que estejam dentro de uma composição nutricional bacana, eu consigo manter o meu peso e equilibrar até muito mais no inverno do que no verão. Eu percebo isso comigo e com os meus alunos também. Exatamente, eu mencionei anteriormente, é uma oportunidade para emagrecer o inverno, na verdade. Verdade. Né? Ele predispõe ao emagrecimento automaticamente, por quê? Porque ele promove ajustes dentro do organismo que fazem com que o corpo aumente o seu metabolismo. Por exemplo, nós temos as nossas usinas geradoras de energia dentro das nossas células, que são as mitocôndrias, né? Temos inclusive um episódio do podcast Casal Saúde que fala sobre isso. Se eu não me engano, é o primeiro episódio, episódio 1 do podcast Casal Saúde. As mitocôndrias, usinas geradoras de energia. Essas usinas geradoras de energia, elas são controladas por hormônios. Então, aqui a gente sempre fala de hormônios, né? E nesse período de inverno, esses hormônios fazem com que essas mitocôndrias ativem uma proteína, um conjunto de proteínas chamadas UCPs. O que são as proteínas UCPs? A proteína UCP ela faz com que a energia dessa mitocôndria seja dissipada sob a forma de calor. Então, quando essa proteína não está ativada, quando a mitocôndria gera energia, ela vai guardar sobre uma moeda chamada ATP. Ela vai formar uma moeda energética, conhecida como ATP, não vai gerar tanto calor. Mas se as UCPs estiverem ativadas, e é exatamente o que acontece no frio, por isso que muitas vezes tem estudos mostrando que banho gelado, ele é termogênico. Né? Por que banho gelado, banho frio é termogênico? Porque ele ativa esse sistema. Mas fugindo do banho gelado, vamos pensar só no tempo frio mesmo, né? Natural. Quando você se expõe ao tempo frio, o seu corpo percebe isso, ele, por diversos mecanismos neurais e hormonais, ativa essas proteínas UCPs. Então, parte dessa energia queimada na mitocôndria vai deixar de ser usada para gerar essas moedas de energia e vai ser desviada para geração exclusiva de calor, diretamente. É como se o motor do carro começasse a aquecer mais do que o normal. Em vez dele usar energia para movimentar só o carro, ele vai gerar energia para movimentar o carro e para aquecer o carro também. Ou seja, ele vai gastar mais energia. Essa energia que é transformada na forma de calor é uma energia que, se não fosse transformada na forma de calor, ia ser usada para produzir gordura como reserva. Então, está aí a hora de, em vez de acumular gordura, queimar gordura. O corpo vai precisar queimar gordura para gerar esse calor através dessas UCPs, que em inglês significa proteínas desacopladoras. Por que elas são desacopladoras? Porque elas desacoplam o mecanismo de geração de energia da formação dessas moedas energéticas e transferem essa geração de energia para a produção de calor. Isso é termogênese. Resumindo agora, para ficar menos complicado para as pessoas que estão ouvindo, resumindo, isso é o chamado termogênese. Toda termogênese corporal é baseada nas UCPs. Então, você tem um alimento termogênico, tem uma substância termogênica. O que ela faz, basicamente? Ativa essas proteínas, UCPs. Então, o frio é um termogênico natural e ele acelera o metabolismo. Com a técnica correta, com as escolhas corretas, menos preocupadas em somas de caloria e mais preocupadas nas qualidades nutricionais dos alimentos, nas composições, nas combinações corretas, nas estratégias corretas,
no time, né, da alimentação também é importante, o tempo da alimentação. Como que é isso, doutor Cristiano, essa parte do tempo, né? O tempo é uma das coisas mais importantes quando você fala de alimentação, né? Eu acho que uma das primeiras coisas é a qualidade dos alimentos, o tipo de caloria, não é a quantidade de calorias que interessa, é o tipo. E a outra coisa que é muito importante é o tempo. Por quê? Porque o tempo na alimentação determina o perfil hormonal da pessoa. Então, quando a pessoa tem uma alimentação a cada 3 horas, por exemplo, 5, 6 refeições por dia, e espaça essas refeições ao longo de muitas horas do dia, ela permanece num perfil hormonal típico do regime de pós-alimentação. E o perfil hormonal pós-alimentar é totalmente diferente, pós-alimentar imediato, quer dizer, 2 a 3 horas após a alimentação ali, é um perfil hormonal totalmente diferente de um perfil hormonal que vai mais de 3 horas após a alimentação, por exemplo. Então, isso faz com que o organismo dessa pessoa fique constantemente configurado hormonalmente para acumular energia. Ele é antitermogênico, ele reduz a taxa de metabolismo e promove um armazenamento energético. Então, esse tempo da refeição vai definir o tipo de hormônio que vai prevalecer no indivíduo. Se essa pessoa fica sempre no estado pós-alimentar, ela sempre está a 2, 3 horas de uma última alimentação, o corpo dela está configurado para armazenar gordura e não para queimar gordura. E aí que é o problema, porque a pessoa está no inverno, está comendo os alimentos de qualidade errada, está fazendo as combinações erradas e está comendo no intervalo errado ainda e distribuindo os alimentos ao longo do dia de forma errada. Ela poderia consumir até as mesmas quantidades, mas se ela consumisse as mesmas quantidades, as mesmas calorias, vamos falar em calorias aqui, e fizesse isso, mas de uma forma a distribuir essas refeições numa frequência menor ou num tempo menor ao longo do dia, ela permitiria que em algum momento do dia o corpo dela entrasse em modo de queima de gordura. E aí ela balancearia esse período de armazenamento. Então ela teria um período X de armazenamento e um período 2x de queima. Ou mesmo balanço, um período X de armazenamento, período X de queima. Uma coisa igualaria a outra, o saldo estaria equilibrado. Ou se ela precisa emagrecer, ela tem que desequilibrar o saldo no sentido da queima, né? Quem precisa emagrecer precisa queimar mais do que guarda, obviamente, porque ela está já com uma reserva. Então, esse período de alimentação, ele implica diretamente na pessoa emagrecer ou não, mais do que a quantidade total das calorias ingeridas. Então, doutor Cristiano, é o que a gente fala com mais profundidade para os nossos alunos, mas a gente pode falar aqui já de forma pública, né? Que é importante a gente ter períodos comendo e períodos em jejum, né? Isso não quer dizer fazer jejuns prolongados, mas é importante ter esse período. Isso é muito fisiológico, né? Antigamente essa oferta de alimento não era o tempo todo, né? Então a pessoa pelo menos 12 horas, que corresponde ali durante a noite dela, né? Pelo menos 10 horas, ela ficava sem comer. Hoje a pessoa se alimenta até meia-noite e de manhã já toma café, então ela não dá tempo para o corpo queimar gordura, né? Tem que ter uma janela de jejum, né? De períodos sem alimentação, né? Exatamente, essa janela sem alimentação é fundamental, porque o nosso corpo foi feito dessa forma, o nosso corpo foi feito para passar períodos de privação. Então, isso não significa privação, sofrimento. Aí que está a questão. Quando você sabe fazer, e outra coisa, não é simplesmente ficar sem comer. Porque o segredo da janela sem alimentação é como você faz a janela de alimentação. Então, é preciso saber comer para ficar sem comer um tempo, né? Senão a pessoa não suporta, senão a pessoa começa a passar mal, ela vai ter problema, ela vai ter hipoglicemia. Mas por que as pessoas têm hipoglicemia muitas vezes? Quando elas ficam algumas poucas horas sem se alimentar. Porque elas não estão sabendo se alimentar. Na janela alimentar delas, elas não estão sabendo fazer essa janela alimentar. Então é importante aprender a frequência alimentar, é importante aprender a janela, como fazer a janela de alimentação e como fazer a janela de não alimentação. E aí sim, devolver ao corpo a fisiologia original dele. Ele foi feito para ficar um tempo sem entrar alimento. E aí, essa configuração hormonal que segue esse período sem alimentação
promove a queima dessa reserva que está acumulada. Se essa pessoa não faz essa janela da forma correta, ela entra em contínuo modo de armazenamento. O corpo desaprende a queimar gordura e só aprende a guardar gordura, ou seja, ele só guarda, ele nunca queima. Tudo que pode fazer é guardar, e isso é incompatível com o emagrecimento, mesmo no frio. Então, aí entra a questão, a pessoa entra num período que naturalmente aumenta a termogênese, pelo menos deveria aumentar, mas o comportamento alimentar dela bloqueia a termogênese, faz exatamente o contrário. Ou então, pior, Nutri, a pessoa faz uma restrição alimentar severa. Aí, olha, que coisa. Nós estamos falando de janela alimentar e de janela não alimentar, né? De janela de jejum. Mas é quando a pessoa faz restrição calórica sem entender esse conceito, a restrição calórica vai fazer o que com o metabolismo dela? Vai derrubar o metabolismo dela. Porque ela vai fazer a restrição calórica da forma errada. Ela vai reduzir o número de calorias, e não deveria nem reduzir, muitas vezes, e não vai fazer da forma correta. E aí, o que acontece com o metabolismo? Cai. Ela pode até inicialmente perder um peso de massa magra, ou desidratar um pouco, mas depois ela recupera dobrado, porque o metabolismo dela, ela reduz, por exemplo, 20% da ingesta dela, e o metabolismo dela cai 30%, 40%, 50%. A conta não fecha. E aí esse inverno, que poderia ser um aliado no emagrecimento dela, se torna um inimigo. Por quê? A culpa não é do inverno, a culpa é das más escolhas. E aí, posteriormente, ela vai ter compulsões alimentares, porque ela vai desnutrir mais ainda. Obesidade e sobrepeso é igual a desnutrição. Não existe obesidade e sobrepeso sem desnutrição. Então, essa pessoa está desnutrida, ela tem um desequilíbrio de vitaminas, minerais, consequentemente, um desequilíbrio hormonal. E o desequilíbrio hormonal leva ao desequilíbrio metabólico, que leva ao acúmulo excessivo de gordura corporal. Perfeito. Então, a questão do inverno ou do verão não podem ser fatores que interferem na sua vida e no seu ganho ou perda, né, de peso. Se você quer emagrecer, o inverno ele pode ser um grande aliado, como o Dr. Cristiano mesmo falou. Mas ele só será um grande aliado se você estiver com os pilares sustentados na qualidade, no intervalo certo de refeição. Quando a gente fala em intervalo, não é intervalo entre o café da manhã e o almoço, não é comer de 3 em 3 horas, pelo contrário, comer de 3 em 3 horas é a fórmula do fracasso. Quando nós falamos em intervalos e janela alimentar, é um período do dia que você faz café da manhã, almoço, jantar, por exemplo, e cada um tem a sua individualidade. Então, comer sempre na hora que você tem fome, na hora que o seu organismo determina, não existe uma regra. Existem pessoas que têm fome mais de manhã, existem pessoas que têm mais fome no jantar. O importante é você ter períodos do dia se alimentando e períodos do dia em que o seu corpo usa a sua gordura armazenada como fonte de energia. Não é isso, doutor Cristiano? Exatamente. Inclusive dando descanso ao sistema digestivo. Isso é O sistema digestivo não é um sistema feito para trabalhar 24 horas por dia sem parar, na sua máxima capacidade. O sistema digestivo ele precisa de fluxos e influxos, né? Ele precisa de períodos onde ele tem mais alta atividade e períodos de descanso. E isso promove modificações hormonais, reprogramações hormonais que permitem ao seu corpo queimar a reserva de energia que está armazenada sob a forma de gordura corporal. Perfeito. E aí, pessoal, as estratégias que a gente traz para você hoje, eu quero te desafiar aí a perder peso no inverno. E eu te falo uma coisa, é a melhor época do ano para perder peso. É uma época em que você faz o exercício e tem um resultado mais rápido, as alimentações são mais gostosas, mais quentinhas, né? Então, ao invés de você colocar o problema, vamos encontrar a solução? E aí eu vou te falar aqui alguns passos importantes para que você perca peso no inverno. Anota aí no seu caderninho. Passo número 1. É importante não adotar dietas radicais, né? Para que você consiga viver as delícias do inverno. Se tem uma festa junina, se tem um evento, você vive isso sem prejudicar a sua saúde quando você entende que isso é um dia, é um evento. Não precisa ser todos os dias na sua vida. Os bons hábitos alimentares, eles são pautados no equilíbrio. Claro que se você está num plano de emagrecimento, num propósito de vida,
independente dos eventos sociais, você tem que entender que para que você consiga um determinado sucesso, você precisa passar por uma jornada. Mas para você que está nos ouvindo aí, que não está num plano de emagrecimento, é importante buscar esse equilíbrio, né, entre eventos sociais e sua vida. Não vai morrer porque tem festa junina, né, doutor Cristiano? O povo vai comendo coisas de festa junina hoje, amanhã, o mês inteiro. E nós já estamos em julho. Então, junina já passou, né? Verdade. Tudo é equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a palavra-chave sempre. A gente usa muito essa palavra, equilíbrio, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As pessoas, elas são radicais, né? Elas querem ou fazer uma dieta hiper restritiva que vai derrubar o metabolismo delas e não vai levar a um emagrecimento verdadeiro, ou então querem enfiar o pé na jaca o tempo inteiro. Não precisa nem de uma coisa nem de outra. Pode fazer uma alimentação, uma rotina bacana e ter suas saidinhas ali casuais, né? Que não vai, essas saidinhas não vão comprometer o resultado dela, né? Mas tudo com calma, né? Essas saídas precisam ser exceções da regra. O problema é a exceção virar regra, né, doutor? A exceção virou regra e o negócio começa a complicar. Exatamente. O que determina o que acontece conosco, o que a gente faz na maioria dos dias, na grande maioria dos momentos, é o que vai prevalecer no final, na conta final. Maravilha. Outro ponto, número 2, que eu quero falar para você perder peso no inverno, é tomar cuidado com a hidratação. No inverno, a gente tende a esquecer da água. E esse é um ponto que realmente atrapalha o seu emagrecimento, porque aumenta muito o seu apetite. Quando nós não nos hidratamos, nós sentimos fome o tempo todo. Mas não é fome, é sensação de vontade de tomar água. Existe isso, doutor Cristiano? A pessoa toma pouca água sem a sensação de estar com fome o tempo todo? Então, essa é uma pergunta interessante, Nutri, porque os centros de saciedade e fome dentro do cérebro ficam muito próximos ao centro da sede. Então, no nosso cérebro, nós temos um centro de controle geral, que é o que sustenta a nossa vida. Ele controla as nossas atividades mais básicas, né? Frequência cardíaca, respiração, fome, saciedade, sede, controla a nossa temperatura, como eu já falei agora anteriormente, né? Então, o centro de controle da fome e da sede ficam muito próximos. Muitas vezes no inverno as pessoas esquecem de se hidratar. Até porque realmente a necessidade de hidratação diminui um pouco mesmo. A pessoa perde menos água para o meio ambiente, o tempo está mais frio, mas ela se esquece de hidratar. E ao esquecer de hidratar, automaticamente ela desidrata, né? Obviamente. E aí ela vai perder essa água de outras formas, né? Através da diurese mesmo, porque aí ela vai urinar mais, automaticamente. E essa desidratação muitas vezes é percebida no cérebro dela, ela não consegue identificar muito bem, é percebida como fome. Então, em vez de sinalizar uma sede propriamente dita, ela sinaliza como fome. A pessoa vai lá e come. E aí não resolve, porque o problema era desidratação. Então, a hidratação, mesmo que seja sem a sede, sem aquela sede que normalmente vem na época do verão, que é mais frequente a pessoa sentir sede, e isso vale especialmente para pessoas mais idosas, pessoas que passaram ali dos 50 a 60 anos, tem que tomar um cuidado especial, porque elas têm a sinalização de sede reduzida. Então, para todo mundo, mas especialmente para o público ali que já acima dos 50, 60 anos de idade, tem que tomar um cuidado especial e se hidratar, porque a hidratação vai prevenir compulsão alimentar, vai prevenir essa fome excessiva que muitas vezes aparece, que na verdade é uma sede disfarçada de fome. Então, se você está no inverno e está tendo fome demais, começa a beber mais água, hidrata, que isso provavelmente já vai retirar 80% do seu apetite, se não for 100%. E aí bebe bastante líquido, se ainda assim você tiver com fome, aí pode ser que seja fome mesmo. Mas se não, você vai provavelmente, na maioria das vezes, vai perceber que após se hidratar bem, essa fome vai desaparecer. O ideal é que você nem espere chegar a esse ponto, você se hidrate regularmente, fazendo isso como uma rotina, de tal forma que você não vai nem sentir essa fome, que é a sede disfarçada de fome, né? O ponto número 3, que é importante, é o consumo de bebidas mais quentes, né? Os chás, principalmente os chás termogênicos, canela, cravo e gengibre, são muito bem-vindos nesses dias mais friozinhos. Lembrando que os alimentos mais termogênicos é bom tomar ali entre de manhã até as 15 horas, não tomar antes de dormir. Mas tem muitas propriedades, até mesmo, né, doutor Cristiano, você estava fazendo para os alunos esses dias a questão do chá verde, né? Do chimarrão, que é quentinho, né? Tem muitas propriedades, não é isso?
Tem vários chás, tem várias possibilidades e propriedades. Lembrando que chá sozinho não emagrece, né? A E não Nutri tem fala isso, forma de sabor. pontua, e eu É. também gosto de pontuar, né? Quem pensa que vai tomar um chá e vai emagrecer, está procurando aí solução milagrosa que não existe. Isso não é científico. Por mais termogênico que seja aquele chá, a termogênese que gera é muito pequena para gerar um emagrecimento verdadeiro. Agora, um chá termogênico, junto com a alimentação, que vai verdadeiramente reprogramar os seus hormônios, aí sim ele pode ser um empurrão a mais aí, né, turbinar o seu processo. Aí é outra história. É aconchegante também, né, doutor Cristiano? O chazinho quente, quando você toma algum alimento morninho, você tira aquela sensação de ficar comendo toda hora, né? Isso, exatamente. Agora, os chás sim, eles podem ajudar bastante. É sempre importante estar atento ao horário do dia que você está ingerindo cada tipo de chá, né? Então, à noite, é procurar chás que sejam mais calmantes, que trabalhem a ansiedade, que reduzam a sua ansiedade, que ajudem no sono. Nós sabemos aí o quanto o sono é importante no processo de saúde e de emagrecimento. Então, à noite, evite chás que sejam estimulantes ou termogênicos, né? Por exemplo, o chá verde, o chá branco, o chá preto, Gengibre. o chimarrão, é, cafeína, né? Então evitem esse tipo de substância à noite. Então à noite mais chás calmantes, como chá de camomila, chá de Delícia. bulungu, de melissa, valeriana, a erva cidreira, erva doce, né? Esses chás aí mais tranquilizantes, o chá de casca de banana, né? Que é a nutricina, que é um chá ótimo para quem está com Falei com os dificuldade para alunos hoje. dormir. Então, pois é, esses chás à noite. E durante o dia, você pode ingerir chás estimulantes, chás termogênicos também. Mas o chá, ele vai além do efeito propriamente fitoquímico dele. Né? É um efeito aconchegante, um efeito psicológico também muito bom, psicogênico, bom, ele dá um aconchego e faz bem, né? Te ajuda a hidratar, inclusive. Doutor, só não vale colocar açúcar no chá, que aí não adianta nada você tomar chá, e só não vale pensar que todo chá vai te emagrecer. Cada chá tem uma propriedade. Então a gente precisa estudar um pouco mais sobre as propriedades dos chás. Nós vamos fazer qualquer dia desse uma live sobre propriedades de chás para vocês entenderem. Então, assim, cada um tem um porquê você está usando, tá, pessoal? Então presta bastante atenção, porque chá pode ser tóxico também para o seu fígado. Claro, não pense que chá, por ser natural, é inócuo, tá? O chá pode ajudar, né? Quando for um chá comum, normal, ele vai estar já numa quantidade certa. Agora, aqueles chás malucos que vêm com 10 componentes, 20 componentes, 50 componentes, pessoal, aquilo ali vai sobrecarregar seu fígado. E já houve casos, infelizmente, até de óbito, né? A gente ficou sabendo até recentemente. Isso na vida, eu como na vida de médico, eu já tinha, né, já conheci casos de pessoas que foram a óbito por hepatite fulminante por usar sobrecarga de chá, porque são substâncias químicas naturais, mas tudo que é natural pode ser tóxico. As pessoas precisam lembrar disso, né? Então, nós vamos falando aqui do chá do dia a dia, daquele chazinho comum do dia a dia. Não estamos falando de chá emagrecedor, daquelas composições malucas Nada que disso. são absurdas, né? Agora, outro ponto fundamental é que geralmente no inverno a gente não tem muita vontade de comer salada e vegetais. E os vegetais são ponto-chave para o equilíbrio da nossa flora intestinal, para a nossa pele, saúde do cabelo, das unhas e principalmente para o senso de fome, né? Então, quando a gente consome, reduz a nossa quantidade de fibras, nós sentimos muito mais fome, nosso intestino desregulariza completamente e você ganha peso com facilidade. Nós precisamos de no mínimo 25 gramas de fibra por dia. Quando você reduz os vegetais, é complicado conseguir a quantidade certa de fibras no dia, porque as folhas e os vegetais são riquíssimos em fibras solúveis e insolúveis, chave do emagrecimento. Então, uma dica, doutor Cristiano, é prestar bastante atenção, tanto no almoço como no jantar, se você não tem esquecido dos vegetais porque está frio. E agora que está frio, é só mudar o jeito de preparar. Então, use os seus vegetais em forma de sopas. Eu gosto muito de fazer aqui em casa, o maridão adora também, dos legumes grelhados, né, doutor Cristiano? Sim. Gosta muito, né? Ele gosta muito os legumes quando eu faço com manteiga ou com azeite. Então, o brócolis ao alho fica uma delícia. Até mesmo as cenouras e os vegetais mais al dente, né? Só grelhadinho, só dá aquele choque ali no vegetal,
Gente, não tem vegetal que não fica gostoso se você coloca ali uma manteiga, um azeite, um alho, um tempero, faz ele grelhadinho. Fica uma delícia. Outra coisa que o doutor Cristiano adora é couve também refogada, né? Então, ao invés de você ficar comendo salada de alface gelada, faz uma couve refogada, faz um repolho refogadinho com tomate, que é uma delícia, né? Tem muitas possibilidades de consumir vegetais, mesmo no inverno. Essa semana mesmo eu ensinei para os meus alunos fazer o soufflé de brócolis. Você adorou, né, amor? Adorei. Super facinho de fazer, soufflé de brócolis. Então, assim, lá no meu Instagram tem inúmeras receitas de vegetais. Para os alunos tem um mundo de receita também, né? Um mundo inteiro de receitas. Então, vale a pena inovar. Se você esquece os vegetais, você vai ter vontade de entrar no mundo do carboidrato refinado, né? Não tem jeito. Você vai ficar com uma gula, uma ânsia do doce, do pão e tudo isso. E outra, esquecer da gordura também, né? Esqueceu da gordura, amiga, vai ter vontade de comer 24 horas, não é isso, doutor? Sem dúvida, a gordura é um macronutriente fundamental para o controle de saciedade, para a termogênese, para a produção de hormônios queimadores de gordura corporal, né? Então a gente sempre fala isso, diferenciar a gordura alimentar da gordura corporal, são coisas diferentes. A gordura corporal vem do metabolismo, principalmente dos carboidratos refinados, não vem da gordura corporal. Inclusive a gordura alimentar pode ser um grande auxiliar no processo de emagrecimento quando você escolhe as boas gorduras. Tem boas gorduras e más gorduras. E já adianto, sempre falo isso, as boas gorduras muitas vezes são aquelas que as pessoas falam que são más. E as ruins são muitas vezes aquelas que as pessoas falam que são boas. É o contrário, né? Então, muitas vezes uma gordura tida como uma gordura saturada, por exemplo, ela pode ser um grande auxiliar no emagrecimento, porque ela ativa seu processo de saciedade, ela diminui o esvaziamento gástrico, diminui o pico de insulina, e facilita a queima de gordura corporal. Já por outro lado, gorduras tidas como saudáveis, agora mesmo, saiu, depois eu quero até fazer um áudio para o pessoal do Leve, né? Sobre o óleo de canola. Saiu um estudo agora sobre o óleo de canola que sempre foi dito que era o melhor óleo e é o pior deles. Exatamente o pior. A gente falava isso já, né? Exatamente, exatamente. A gente já falava sobre isso, sempre fala, né? E os estudos só corroboram aquilo que a gente já vem falando, né? Então, o óleo de canola, por exemplo, é um óleo tóxico, extremamente tóxico. É o óleo de girassol, o óleo de soja, o óleo de milho. Por quê? Porque o processamento deles produz uma gordura que é uma gordura chamada de gordura trans, que é artificial. É uma deturpação da gordura da natureza. Ele entra no seu organismo como uma substância pró-inflamatória. É como se ele entrasse no seu corpo como um hormônio pró-inflamatório, né? E aí esse hormônio pró-inflamatório vai ativar mecanismos de armazenamento de gordura. Vai perturbar os seus hormônios, perturbar o seu metabolismo e fazer com que você vire um armazenador de gordura inveterado corporal. E essa gordura sim engorda, tá? Mas aquela gordura saturada, que às vezes está na carne do animal, principalmente se for um animal alimentado a pasto, né? Ou da manteiga, ou do óleo de coco, por exemplo, essa gordura ela vai melhorar a sua saciedade. As gorduras ômega 3, por exemplo, elas são anti-inflamatórias. Então, elas ativam hormônios que são emagrecedores. É muito interessante. Então, é importante lembrar da gordura na alimentação. Emagrecer, mais uma vez, não é contar caloria e não é retirar gordura da alimentação. Vai muito além disso, o processo é bem mais complexo e isso que se fala por aí, que você tem que comer alimento sequinho, com pouca gordura para emagrecer, é uma grande mentira. Isso faz você engordar. Então, nunca mais fale que você está engordando pelo período do ano, porque está friozinho. Use o friozinho a seu favor. Utilize estas técnicas que nós ensinamos para você nessa aula. Aplique todos os dias na sua vida, porque não adianta nada você ficar aqui na nossa companhia e sair daqui e não aplicar nada, hein? Eu tô querendo saber o que você vai aplicar na sua vida quando você sair dessa live. Vai tomar mais água? Vai fazer os vegetais na manteiga, uma sopinha, um chazinho? O que você vai aplicar na sua vida?
cuide de você, cuide do seu bem mais precioso, coloque-se como primeiro lugar aí e perca peso no inverno, porque não só é possível, como é muito mais fácil. Eu espero que você continue nos acompanhando aqui todas as segundas-feiras no podcast Casal Saúde, nas nossas redes sociais também, no Instagram e no YouTube. Eu espero mesmo que você esteja inscrita no YouTube. Vai acontecer muita coisa no YouTube. E se o pessoal não tiver inscrito e ativar o sininho, não vai ficar por dentro. E você é muito especial para nós, muito querida por nós. Nós queremos o seu bem, o seu emagrecimento, a sua saúde. Fica coladinho aqui no Casal Saúde, que você vai aprender muita coisa boa. Amor, muito obrigada por essa noite. Uma abençoada semana para todas vocês e suas famílias. E até breve. Até breve. Vejo vocês aí no próximo episódio Casal Saúde, né, Nutri? É isso aí, fiquem com Deus.